Olá, muito boa noite a todos. Agradecer só que me confirmassem se estão a ver bem a tela para compartilhar exatamente o espaço, ou o momento da apresentação que hoje nos propomos, e gostava de falar com os colegas de uma forma muito próxima naquilo que é o efeito dos fatores de crescimento e, nomeadamente, a investigação clínica que está a ser feita e que será feita em termos de uma perspectiva futura. E abordarmos isto numa perspectiva que eu gostava que entendêssemos numa perspectiva de termos a evidência, a parte clínica e, se quisermos, aquela que é a garantia ou a certeza daquilo que nós, em termos da que é prática baseada na evidência, podemos pegar e, se quiser, aportar de evidência que existe para nos ajudar a tomar a decisão clínica em determinadas situações. Isto entra daquilo que é a verdade, aquilo que nós dizemos, estou habituado a fazer de determinada maneira, aquilo que é o que está descrito, nomeadamente em termos de evidência, que sustenta de uma forma real aquilo que é observado e, claro, depois a certeza que é juntarmos nesta situação em concreto aquilo que é experiência e, nomeadamente, aquilo que vai ser efetivamente a tomada de decisão para uma intervenção adequada de acordo com as evidências, se quisermos, o nível mais elevado de evidência que temos relativamente a determinada questão. E claro que quando nós falamos de fatores de crescimento, e aqui centrar-nos especificamente naquilo que é a abordagem de hoje, num sentido muito claro sobre a investigação que é feita e sobre a perspectiva, se quisermos, fisiológica da cicatrização e o impacto que tem na regeneração dos tecidos, e depois numa perspectiva do que é a investigação que é associada desde, se quisermos, dos bancos do laboratório até à aplicação clínica e a evidência que temos. E claro que nos centramos na pele, e objetivamente, sem nós mudarmos aqui muito, nós percebemos qual é a constituição, sabemos a importância que temos de cada um dos receptores nervosos que esta mesma tem e também dos seus anexos ou acessórios, que estamos aqui a falar especificamente da estrutura que compõe o maior órgão do corpo humano e que tem determinadas características que não podemos esquecer, que não vai ficar para sempre com a idade que nós pretendemos, mas que vai envelhecer. E claramente, ao envelhecer, ao alterar-se, vamos ter aqui um conjunto de alterações fisiológicas que nós poderemos de alguma forma compor. E é a partir daqui que surge efetivamente esta necessidade de nós abordarmos o que são os fatores de crescimento. E nós olhamos para esta imagem à direita, podemos ter várias descritas, e se olhássemos só para este resumo, percebíamos que dizíamos que seria um polipeptídeo, se quiséssemos aqui biologicamente ativo, que atua numa área muito específica que é a modificação do crescimento, diferenciação e metabolismo, em concreto numa célula-alvo. E nós aqui falamos um conjunto de substâncias que não atuam de forma isolada, mas objetivamente e a grande maioria deles de natureza proteica, e daí dizemos polipeptídeo, mas sim, juntamente com hormonas e outros neurotransmissores, vão ter uma importância fundamental nisto que é a comunicação celular. E ao entrar na comunicação celular, eles vão atuar efetivamente como um controle externo, se quisermos, do ciclo celular, e a partir daqui percebemos que eles não estão, ou se quisermos, não atuam somente em termos da estimulação da proliferação celular, mas vão também regular o ciclo celular, têm aqui processos muito associados ao início da mitose, mas depois também aqui há uma importância fundamental que queria vos dizer, que é a sobrevivência celular, a migração celular e até mesmo esta diferenciação celular, que podemos colmatar naquilo que é a apoptose, que nos obriga, se quisermos aqui, a um rejuvenescimento, ou uma melhoria, ciclicamente uma mudança celular. E a partir daqui é isto. Os fatores de crescimento desempenham um papel fundamental na regeneração dos tecidos, estimulam a proliferação celular, e perdoam o erro lá em cima, não é desempenham, eles desempenham, é um papel importante, e vão estimular, coordenar, remodelar, e efetivamente vão ser extremamente importantes ao longo de todo este ciclo, como vocês conseguem ver à direita, desde o mecanismo de lesão, à parte do processo inflamatório de migração e também a angiogênese. O grande problema é que nós, quando abordamos os fatores de crescimento, temos a potencialidade de os ver isolados. E aqui surge a potencialidade com o Dermexel, nós termos os fatores de crescimento que nós precisamos, os 5 fatores de crescimento aqui, o GFC, que vão dar uma resposta que queria que fizessem aqui a ligação, nomeadamente às necessidades, desde o EGF, que nós quisermos aqui o epidermal, que tem uma parte especificamente importante na estimulação dos queratinócitos, na estimulação dos fibroblastos, e claro, aqui temos uma associação direta à redução do tempo de cicatrização.
O TGF, que está associado aqui com o beta-1, beta-2, e nomeadamente aqui o beta-3, que vão ter uma área muito importante na redução, se quisermos, da alteração da produção de colagênio e a degradação de determinadas estruturas solares, que pode ter impacto na cicatriz. Depois temos, efetivamente, o VEGF, nomeadamente o endotelial, que tem uma importância fundamental até no combate na situação específica da hipóxia e da angiogênese. Portanto, ao olharmos para a área mais profunda, se quisermos, em termos dos fatores de crescimento, percebemos que ao alinharmos em todo o que é o processo de cicatrização, nós associamos aqui à parte do FGF, do fibroblasto e nomeadamente plaquetário, que vai ter uma importância fundamental na promoção do colagênio e da síntese, se quisermos aqui, protoglicanos e estimulação da migração, diferenciação e proliferação. Para não entrarmos muito em termos do que é fisiologia, percebemos que, se quisermos de uma forma sintética, que quando olhamos para o mecanismo de lesão e tudo o que são as ativações, e por isso é que eu coloquei uma importância fundamental na comunicação, desde a primeira resposta na ativação plaquetária das citoquinas e da atuação dos neutrófagos e dos macrófagos, por exemplo, na resposta à lesão, ela vai ter uma interação quer na diminuição, por exemplo, da resposta na situação da hipóxia, da falta, se quisermos, de oxigênio, e também, efetivamente, nas alterações de pH que falamos da pele e, se quisermos, na regeneração, e é aqui que os fatores de crescimento vão, efetivamente, ter um papel fundamental. Esta, se quisermos generalizar de uma forma muito sintética, desde o processo inflamatório até à parte proliferativa e de remodelação, nós separávamos efetivamente naquilo que é a nova ou a ativação da resposta celular e numa parte mais, se quisermos, distal, eu gostava, ou de uma parte mais final do processo de cicatrização, salientar a importância que tem em termos do que é a diferenciação e a maturação celular que os fatores de crescimento podem ter associados. E a partir daqui fazemos agora a translação do que é o conhecimento da ciência básica, o que é o conhecimento da fisiologia da cicatrização e transitarmos para o que existe de evidência. E claro, quando procuramos evidência ou procuramos na escala de conhecimento, aquilo que nos dará uma garantia da utilização dos fatores de crescimento tem que estar sustentada. E é óbvio, quando nós pesquisamos fatores de crescimento ou cicatrização, normalmente não utilizamos a terminologia em português, vamos sim buscar a terminologia em inglês, growth factor e também wound healing. E quando procuramos efetivamente isto, nós percebemos que só associado, por exemplo, aos fatores de crescimento, na área de registros clinicaltrials.gov nós temos cerca de 6.000 registros, o que mostra claramente a procura que há em termos de evidência associada aos fatores de crescimento. E o primeiro que encontramos sempre na PubMed está diretamente associada à regeneração e à cicatrização de tecidos. E é o primeiro que nos aparece de imediato. Isto leva-nos a pensar exatamente então que nível de evidência é que nós temos associados e, como é óbvio, perceber que cada um dos fatores terá uma função de complementaridade, mas sim uma função muito clara em termos do que é a remodelação epidérmica e dérmica, em termos do que é a reparação dos tecidos. E isto é importante porque nos mostra claramente que a atuação, quer numa situação de uma ferida aguda, e nomeadamente também naquilo que aparece associado às feridas crónicas, esta recombinação tem uma importância fundamental, que logo após o desbridamento, logo após a reparação celular, a pele, isto é, a pele, se quisermos, peralesional, que ali podemos estimular, nomeadamente com fatores de crescimento, não estamos aqui a falar efetivamente dentro só efetivamente do leito da ferida, porque aí efetivamente teríamos que perceber quais são os mecanismos de atuação, mas na parte específica da pele peralesional, nós podemos ter aqui um estímulo associado, nomeadamente a estas lesões. Isto claramente mostra que existem já, nomeadamente, fatores de crescimento que estão a ser associados à ferida crónica, e neste caso, por exemplo, o que está associado aqui ao pé diabético, nomeadamente o sucesso em termos de cicatrização, e claramente aqueles indicadores que falamos anteriormente, a redução do tempo de cicatrização e o aumento, se quisermos aqui, de sucesso em termos de cicatrização. Isto mostra claramente a importância que tem. Se nós olharmos também para a evidência, e recordam-se que num dos primeiros sites que apresentei falava da importância que temos na pele, e efetivamente a pele não mantém as mesmas características de quando nós tínhamos 18 anos, percebemos que efetivamente há aqui uma degradação, uma alteração em termos do que é a resposta fisiológica e nomeadamente numa situação específica das cicatrizes, terá aqui também um impacto naquilo que é reduzir o impacto que
que poderemos ter ao nível do volume cicatricial, da junção que nós temos em termos de matriz extracelular e conseguimos uma cicatrização o mais adequada possível. E isto mostra que a influência do fator de crescimento também na qualidade da cicatriz é algo que nos preocupa e é algo que é importante nós verificarmos em termos de prática clínica. E um exemplo, sem mostrarmos casos clínicos, aqui claramente, os primeiros casos que abordei, o impacto que tinha esta cicatriz na mobilidade, 2 dias após a aplicação, nós conseguimos uma mobilidade total da estrutura do membro, que nos faz aqui logo uma translação em termos daquilo que é o que nos diz a evidência e depois aquilo que nós aplicamos na clínica. E claro, estamos a falar de fatores endógenos e falamos aqui da necessidade que nós temos de ter evidência que mostra claramente a redução, nomeadamente, por exemplo, das linhas, se quisermos, de rugosidade, de alguma alteração da elasticidade cutânea, que tem um efeito, se quisermos, aqui daquela terminologia que é utilizada, cosmoceuticals, que é exatamente aqui esta redução no impacto, por exemplo, que tem nas alterações da pele mais envelhecida. E mostra claramente que os fatores de crescimento, com o impacto que nós temos hoje em termos de inovação, pode-se mostrar como uma das armas mais poderosas em termos da melhoria na diminuição, por exemplo, da ruga e aquilo que é o rejuvenescimento da pele, que falamos nada mais nada menos do que é regeneração tecidular e que a partir daí teremos melhor condição. Se nós olharmos, por exemplo, no efeito positivo na aplicação da pele envelhecida, mostra-nos em vários casos que a taxa de sucesso tem sido muito grande. Agora, o que falta tentarmos perceber é quanto tempo é que nós temos desta aplicação. Isto será aquilo que o desenvolvimento futuro nos traz. São algumas questões que são levantadas e aqui, nomeadamente, a equipa que está connosco hoje preocupa-se efetivamente com este tipo de respostas, que é qual é a velocidade que nós podemos dar, que rapidez é que nós temos de começarmos a ver efetivamente que clinicamente nós temos sinais de melhoria ou de reversão, se quisermos, dos sinais de envelhecimento da pele. E os fatores de crescimento têm aqui, são, se quisermos aqui, prometem aqui uma pedra, se quisermos, angular naquilo que é a resposta em termos cicatriciais. Outros exemplos comuns, e porque o Paulo vai falar da parte clínica só, de como a pele pós 3, 4 dias, e neste caso 5 dias, tem uma resposta imediata após a aplicação na pele circundante. Neste caso, aplicado logo efetivamente na área circundante, 5 dias depois, nós conseguimos perceber uma mudança dramática, em termos dramática no sentido positivo e não negativo, mas sim efetivamente a resposta da pele. E é aqui que nós, em termos de investigação, fomos tentar perceber o que é que está por trás. Temos aqui uma capacidade grande, nomeadamente na resposta da área de hidratação cutânea, de aumento, se quisermos, daqui da sensibilidade, da alteração da pigmentação, mas acima de tudo compreender também aquilo que estava associado ao envelhecimento cutâneo. E percebemos que os fatores de crescimento, e neste caso o GFC que estamos aqui a falar, conseguimos perceber uma síntese de fibroblastos, por exemplo, superior ao longo em cerca de 39,3%, e há um dado muito importante, que não é só o crescimento ou o aumento da síntese, mas sim a forma de como ele está alinhado, que nos permite dar então aquilo que é a capacidade de elasticidade e uniformidade celular. E nós vemos aqui, efetivamente, em células de cultura celular, consegue-se perceber que o fibrogénio mais alinhado, e nomeadamente, desculpem, os fibroblastos mais alinhados, e nomeadamente numa área mais de serem mais compactos, conseguem uma concentração maior que nos dá uma qualidade pigmentar muito grande. Dos resultados, por exemplo, que já trazem em termos de evidência, mostra claramente aquilo que preocupa, nomeadamente numa situação de aplicação, que é a suavidade na pele que é sentida de imediato. Neste caso, o grupo, quando nós temos a comparação do Derma Excel, se quisermos aqui associado, nomeadamente a outros produtos, neste caso placebo, que temos aqui evidência, mostra claramente um aumento da síntese, por exemplo, da fibronectina, comparada com o grupo de controle. Tudo isto dados muito claros que são importantes em termos de investigação e, como é óbvio, traduz-se na prática clínica naquilo que nós queremos medir. Maior suavidade, menos rugas, maior espessura, se quisermos, da pele, e isto é determinante num caso que vos vou apresentar a seguir, mas efetivamente que o Paulo depois poderá trabalhar melhor com vocês, que é sair daquilo que era a investigação, se quisermos, de laboratório, para a área clínica. E nesta área clínica nós temos que arranjar outras estratégias, e nomeadamente, por exemplo, por medida ultrassónica, conseguimos perceber
aqui nomeadamente zonas de maior vascularização, de tecido conectivo, que temos uma rápida recuperação, quer a nível da epiderme, mas efetivamente também em situações específicas da derme. E o exemplo concreto é, se nós olharmos, não olhem para a situação específica da lesão, mas se vocês virem esta lesão traumática com materiais que foi tratado e que vocês veem a evolução da cicatriz, por exemplo, à volta do dedo, isto independentemente do tratamento que foi feito, 15 dias após nós temos a perda total daquela pele que começamos a ver aqui, não temos epitelização, começou a ser aplicado nos bordos da ferida, 7 dias depois, reparem como nós conseguimos a epitelização, mas o mais interessante é isto, é como nós conseguimos ver que a marca da cicatriz, isto passado 15 dias da aplicação, temos aqui ainda a parte tipo como se fosse uma migração celular mais tópica na parte superior, mais distal do dedo, que foi a zona mais traumática que tivemos, mas a parte mais interessante ainda conseguimos ver é, se olharem, começamos a ver 15 dias depois, 17 dias depois, marcas já daquilo que nós chamamos do crescimento da epiderme, que nos mostra as impressões digitais, o que nos mostra claramente um crescimento rápido ou extremamente rápido desta estrutura e por parte do doente uma mobilidade muito grande da estrutura e suavidade da mesma. E isto leva-nos a pensar a isto, vocês conseguem ver aqui já as impressões digitais claras, o que nos mostra aquilo que é necessário pensarmos no futuro. E mais do que pensar no futuro, e parece aqui o interregno, porque o Paulo vai nos falar do que tem na prática clínica, é perceber o que ainda pode ser melhorado em termos da aplicação dos fatores de crescimento. E um dos casos muito concretos está a chegar o verão, são as queimaduras. A capacidade de regeneração tecidular é impressionante, será importante, se calhar, nos próximos tempos, avaliar que impacto é que estes fatores de crescimento, e nomeadamente o produto, pode ter associado a queimaduras. E isto, porquê? Porque vamos ter um aumento da elasticidade que é visto já em situações anteriores, um aumento, se quisermos, ou se quisermos uma redução da dor e não um aumento, mas sim em termos também estéticos é fundamental. E isto faz com que tenha que ser estudado em termos de investigação e inovação aquilo que vai ser não um novo produto, mas sim perceber que impacto é que isto tem na queimadura. E isto seria muito interessante, nós no fim do verão estarmos aqui a discutir e perceber que impacto é que isto teve em algumas queimaduras e, se quisermos, na parte cicatricial, o impacto que teve, que o Paulo vai nos mostrar efetivamente já sucesso em termos de intervenção na parte das cicatrizes. Agora, o que é que nós estamos a trabalhar? E efetivamente, da pessoa ponto de investigação, tudo o que existe em termos de nova tecnologia, perceber como é que nós conseguimos melhorar efetivamente, em termos de investigação, a parte da regeneração, a parte da alteração da stiffness, se quisermos aqui da firmness, que é a rigidez que nós queremos dar aos tecidos, que impacto é que nós temos em termos de vascularização e, acima de tudo, como é que outros produtos podem no futuro ser excelentes para aquilo que nós queremos. E para terminar a parte da investigação e inovação no futuro, como, quem sabe, a junção, nomeadamente de novos produtos, este é o desenvolvimento de conseguir preencher espaços, reduzir as rugas, impedir que haja tanta delaminação e, se quisermos aquilo que queremos, é o conceito estético, mas sim, não só estético, mas de elasticidade, de rigidez e de proteção que poderemos dar em termos futuro. E isso vai nos obrigar a investigar e ir mais fundo em termos de novas evidências nesta área. E, claro, fazer com que o produto consiga penetrar não só na epiderme, mas sim também nos tecidos mais profundos na derme. E claro, vamos ver, já temos aplicação clínica que nos dá garantias, o futuro poderá ser mais interessante. E atenção que não é assim tão distante, é algo muito mais próximo. E claro, que nada melhor do que deixar esta parte teórica e amassadora para passarmos para a aplicação clínica e o sucesso da intervenção do colega Ramos. Obrigado, passo para ti a apresentação dos casos clínicos.